Olá a todos! Hoje nós vamos fazer a correção da lista de exercícios sobre isomeria plana, ok? Pessoal, vamos lá então. Exercício número 1, sobre as características estruturais das espécies químicas. Julgue as seguintes afirmativas. Vamos ver as estruturas. Então, vamos lá. Em relação ao primeiro composto, a gente tem aqui uma estrutura fechada com 6, é um ciclo hexano, né? Mas tem uma carbonila, C-O. Então, primeiro, gente, é uma cetona, tá? É a ciclohexanona, C-O entre carbonos secundários, ligada a um carbono secundário. O segundo, a gente tem um álcool, mas aqui tem uma dupla, né? Então, é um enol. A definição de enol é o grupo funcional H ligado a um carbono insaturado, imediatamente ao lado da dupla. Então, faz com que ele seja um enol. Cuidado, isso não é anel benzênico, isso aqui não é fenol. Para ser anel benzênico tem que ter ou a bolinha dentro ou as 3 duplas, tá? Indicando a ressonância. Então, isso daí é um ciclohexano, no caso aqui, um ciclohexenol, tá bem? Ciclohexanona, ciclohexenol. Bom, vamos analisar. Letra A. A é uma cetona. Sim, eu disse bem no início que há uma cetona. B é um enol. Confere, né? OH no carbono insaturado. A e B são tautômeros. Bom, vamos verificar isso daí. Para ser tautômero, gente, a gente tem que ter a reação de um enol, né? Se convertendo numa cetona ou num aldeído. Como isso acontece? Essa dupla que está aqui, né? Vem para cá formando a dupla com o oxigênio. O hidrogênio dele desce para vir aqui fechar a ligação do carbono. Esses compostos, como nós falamos na explicação da aula anterior, são muito instáveis. Como assim? Eles ficam se convertendo constantemente um no outro, né? Isso aqui é um equilíbrio químico, um processo reversível, geralmente tem as setinhas de reversibilidade, a questão aqui não apareceu, indicando que A e B realmente são tautômeros. Então, letra certa aqui para nós é a letra E. Todas são corretas, né? Número 2. A gente tem aqui 3 compostos, 3 estruturas. Já vou identificar cada um deles. O primeiro, a gente tem um álcool, né? O OH não está ligado ao anel, tem um CH2 antes, então isso daqui é um álcool, né? O grupo funcional do álcool tá aqui. O segundo é um éter, porque nós temos aqui um oxigênio entre carbonos, então a gente tem ali um éter. E o terceiro, sim, esse é um fenol. Veja, o OH ligado diretamente ao anel, fenol ramificado. Então, qual vai ser o tipo de isomeria que aconteceu aqui entre esses 3 compostos? Já está aqui, né? São funções diferentes, álcool, éter e fenol. Então, isomeria de função, letra C, tá bem? Número 3. Qual a fórmula molecular? C4H11N, a gente tem a seguinte representação de pares de compostos. Então, aqui no número 1, a gente tem esses 2 pares. A número 2, né, tá aqui. E a número 3 está aqui. Então, todos esses aí que estão na tela são formados com essa fórmula molecular aqui, C4H11N. Todos eles, né? Só que são estruturas diferentes, cada uma delas. E então, nós temos que identificar qual foi o tipo de isomeria que aconteceu entre cada um dos pares. Então, vamos lá, analisar cada um deles. No primeiro, a gente tem aqui uma cadeia, né, principal formada por 4 carbonos. O NH está ligado aqui ao primeiro. Na segunda, também é a estrutura com 4 carbonos na principal, com NH2 no segundo carbono, vindo da direita para a esquerda. Então, o que aconteceu? O grupo funcional da amina simplesmente mudou de posição. Estava no primeiro, né, dependendo, né, do lado que se olha, e veio aqui para o segundo. Então, o primeiro a gente tem isomeria de posição. No segundo, a gente tem, olha só, um carbono, o grupo NH e 3 carbonos. Na outra estrutura, 2, o N e 2. Então, vocês viram aqui que o N, o NH, ele se movimentou no meio da estrutura, né? Então, a gente tem aqui uma metameria, é o caso de metameria. O heteroátomo se movimenta entre os carbonos. E no número 3, a gente tem aqui uma cadeia formada com 3 e uma ramificação. Essa daqui a gente tem uma cadeia formada por 4 sem ramificação. Então, as cadeias são diferentes. Ali a gente vai ter isomeria de cadeia. Então, a letra certa para nós aqui é a letra A. Posição, metâmeros e cadeia. Certinho? Número 4.
Número 4, a gente tem aqui os itens 1, 2, 3, 4. Cada um deles tem uma afirmativa, né? E é pra gente analisar. Aqui fala a palavra isômeros. Só lembrando vocês, gente, isômeros é cada um desse composto, tá? Compostos são chamados de isômeros. Eles são sempre aos pares. Então, primeiro, a gente tem aqui na 1 dizendo que esses dois compostos não são isômeros. Como a gente verifica se os dois compostos são ou não isômeros? Fazendo a fórmula molecular deles. Então, você tem que fazer a fórmula molecular para poder conferir se é igual. Daí, depois você começa a analisar. Esse primeiro composto, olha só, 6 mais 1, 7. Tem 7 carbonos e um total de 14 hidrogênios. Lembrando que em cada pontinha dessa, a gente vai ter 2, com exceção dessa daqui, que só tem 1, tá? A outra estrutura, gente, 5, 6, 7. São 7 carbonos, mas a gente vai ter apenas 12 hidrogênios, tá? Porque aqui, olha, já tá completo, né? Então, nós vamos ter apenas 12. Então, a fórmula molecular é diferente? Realmente, eles não são isômeros. Verdadeiro. Número 2. Tá dizendo que os dois compostos são tautômeros. Será? Olha só a dupla ligação. Ela está ao lado do grupo funcional OH? Não, né? Para ser tautômero, tem que ser o OH ligado no carbono insaturado. E isso aqui não é tautomeria. O OH continua aqui, ele não se converteu em outra função, como aldeído e cetona. E a gente vê que a dupla que estava desse lado passou para o outro. Então, aqui é falso. Isso não é enol, não está mudando para outra função. A isomeria aqui é de posição, olha, muda a posição da dupla, tá? Número 3, aqui a gente tem um éter e aqui um álcool e afirma que são isômeros funcionais, certinho, né? São funções diferentes. E a última está dizendo que são isômeros de cadeia. Verifiquem que a principal permanece, a ramificação permanece. O que muda aqui é a posição do OH, que nessa cadeia está para cima, né, nesse carboninho, e na outra cadeia ele vem para cá, para baixo. Então, é falsa, é isomeria de posição, porque mudou a posição do OH. Então, para nós aqui, pessoal, a letra certa é a letra B, né? 1 e 3 são verdadeiras, ok? Continuando. Número 5, ó, número 5 lá no início já te dá a resposta. O equilíbrio. Então, é o equilíbrio químico entre dois compostos, tá? Então, vamos colocar aqui. Quando você pegar a estrutura desse jeito, o que que é esse CO aqui, o que que é esse COH aqui? Se você tiver dificuldade de identificar, abre a estrutura, como eu fiz nessa partezinha amarela aqui, já é resposta, tá? Abre a estrutura para você conseguir visualizar os elementos, visualizar as funções e ficar mais fácil de responder, ok? Então, nesse equilíbrio aqui, o que pode ser chamado? Vamos ver as opções. Pessoal, dicas, como eu já falei lá anteriormente na explicação. A palavra equilíbrio já está me contando que é uma tautomeria, né? Tautomeria, compostos instáveis, onde um converte para o outro, né, em equilíbrio. Outra dica, a setinha da reversibilidade. Coloquei até de vermelho aqui para mostrar isso para vocês. Apareceu a setinha de reversibilidade? É reação, desculpe, é isomeria de tautomeria, tá? E um terceiro item, olha, o enol, né, a dupla com o OH, o enol, mudando para acetona. Ou ele muda para aldeído, ou ele muda para acetona. Então, a letra certa é aqui, letra B, questãozinha de graça, super fácil. Número 6, então a gente tem aqui o ciclo butano e o but-2-eno. De que eles são isômeros? Monte a estrutura para você saber, né? Você tem que conferir a fórmula molecular, entre outras coisas. Então, veja, ciclo butano fechado com 4 ligações simples. Tá aqui o ciclo butano. But-2-eno, but 4, 2, posição da dupla, tá aqui. Ambos têm fórmula molecular C4H8. Confere. Então, qual vai ser o tipo de isomeria que aconteceu aqui? Vejam que uma cadeia é fechada e a outra é aberta. Então, a letra certa para nós é a letra A. Uma dica: quando você tem a mesma fórmula molecular com compostos com nomes diferentes, isso indica para a gente que pode ser uma isomeria de cadeia, tá? No caso aqui que nós estamos vendo, cadeia aberta e cadeia fechada. Então, como eu já disse, letra A. Número 7. Quase a mesma coisa da número 6. Butanal e 2-metilpropanol são isômeros de quê?
Vamos ver, né? Monte as estruturas. But 4, al, grupo funcional de aldeído, tá? Então, esse aqui é o butanal. Metilpropanal. Prop, são 3 na principal. Aqui você tem o radical metil, aqui o grupo funcional do aldeído. Os dois, gente, são aldeídos, tá? Os dois. Então, aqui não é isomeria de função, ok? Não dá isomeria de posição também. O que vai mudar de lugar? Lembra que na isomeria de posição a gente tem o FIR, vai mudar de posição a função, insaturação ou ramificação. Aqui a gente tem essa ramificação, mas aqui não tem, tá? Isso aqui na ponta não é ramificação, continuidade da cadeia. Só é ramificação quando ela está assim, ó, tá? Ela não tem como, ou na parte de cima, não tem como ela voltar para a estrutura da cadeia principal, tá certo? Então, o próprio nome já diz, parecem raminhos descendo ou subindo. Bom, aqui então, qual vai ser o tipo de isomeria? Cadeia normal ou linear, cadeia ramificada. Letra A, cadeia, ok? Nossa última questão, a gente tem a fórmula molecular C3H8O. Essa fórmula pode apresentar para nós 3 isômeros. Gente, 3 isômeros são 3 compostos diferentes. Não são 3 tipos de isomeria, 3 compostos, tá? Então, nós vamos mostrar a forma estrutural e classificar o tipo de isomeria que aconteceu. Então, vejam só, eu posso estar montando um éter, né? Com 3 carbonos, 8 oxigênios e 3 carbonos, 8 hidrogênios e 1 oxigênio. E posso também, pessoal, montar um álcool. Vejam, 3 carbonos, o OH colocado aqui no segundo. Então, eu já fiz 2 dos 3 isômeros pedidos. Vamos classificar aqui o tipo de isomeria que aconteceu. Se eu tenho um éter e um álcool, minha isomeria é isomeria de função, tá? E qual seria o outro, terceiro composto que eu poderia fazer? Não adianta a gente colocar esse oxigênio para cá e ficar com 1 e 2. É a mesma, só vai estar invertida, tá? Só é metameria quando você tem quantidades diferentes e nomes diferentes. Então, metameria não dá. Não dá outra função, tipo uma cetona ou um aldeído, porque a quantidade de hidrogênios não vai fechar em 8. Então, o que eu posso estar fazendo aqui? A gente pode estar montando esse álcool com a posição do OH diferente. Então, vejam, eu posso montar com o OH no primeiro carbono ou repetir essa estrutura aqui com o OH no segundo, tá? Então, aqui a gente tem isomeria de posição, grupo funcional no primeiro e no segundo carbono. Aqui eu não tenho 4 isômeros, eu tenho 3. Esse que o OH é no meio, que eu só repeti ele aqui, e esse daqui. Tá? Se eu quisesse ter feito esse de baixo com esse de cima aqui, fazendo isomeria com o éter, poderia? Claro que sim, né? O importante é que você mostre a estrutura com um funcional diferente, que seria o álcool, tá? Então, aqui estão nossos 3 isômeros, isomeria de posição e de função, e a gente encerra a nossa correção, ok? Então, até a próxima, um abraço.